Minha filha cancelou meu lugar na mesa do jantar do Dia dos Pais e disse que o verdadeiro presente seria quando eu acabasse em um asilo. Ela entregou o presente ao sogro, ingressos para um cruzeiro de 15 mil e me expulsou. Saí me sentindo de coração partido pela traição, mas naquele momento percebi que aquilo não era o fim. Na segunda-feira, cancelei o cheque da hipoteca dela e agora ela vai pagar por tudo. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Endireitei minha melhor camisa de botão mais uma vez antes de empurrar as portas de vidro do Montana Grill. O peso familiar da moldura de foto no bolso do meu paletó me lembrava por que eu estava ali. A foto da formatura da Bethany quando ela tinha 7 anos, com dentes faltando e sorrindo, embrulhada em papel de seda como um tesouro. Mesa para Collins, eu disse à hostess, que me levou pelo restaurante escuro com suas lâmpadas Edison penduradas e painéis de madeira rústicos. A multidão de terça-feira à noite era leve, principalmente casais compartilhando conversas tranquilas sobre bifes e vinho. Então vi a mesa. 3 lugares arrumados, 3 cadeiras. Bethany e Scooter já sentados. Copos de vinho pela metade vazios. Cesta de pão já limpa. Nenhum espaço para mim. Pai, o que você está fazendo aqui? A voz da Bethany ecoou pelo salão, afiada o suficiente para virar cabeças nas mesas vizinhas. Ela parecia genuinamente surpresa, como se eu tivesse invadido uma festa particular. Fiquei ali, segurando meu paletó, sentindo as bordas da moldura de foto contra minhas costelas. É o jantar do Dia dos Pais, querida. Você me convidou há 3 dias. Não convidei. Ela tomou um longo gole de vinho, seu anel de casamento captando a luz enquanto colocava o copo de volta. Eu disse especificamente que estávamos celebrando com a família. Scooter não olhou para cima do telefone, polegares rolando pelo que quer que tivesse capturado sua atenção. A luz azul refletia em seus óculos, fazendo-o parecer mais jovem do que seus 35 anos. Eu sou família, eu disse, as palavras saindo mais baixas do que pretendia. Você é? O riso da Bethany não tinha calor, porque o verdadeiro presente seria quando você finalmente se mudasse para o asilo lar do pôr do sol, liberar alguns recursos para pessoas que realmente importam. O barulho do restaurante diminuiu para um zumbido. Lembrei-me da nossa discussão 3 dias atrás, quando ela exigiu que eu vendesse a casa e desse metade do dinheiro para ela. Como ela ficou na cozinha da Margaret, apontando para os papéis da hipoteca como se fossem evidências em um julgamento. Bethany, querida, não. Ela ergueu a mão. Apenas não. Foi quando os vi se aproximando. Um casal mais velho, o homem em um blazer azul marinho, a mulher carregando uma pequena sacola de presente, os pais do Scooter, minha família de substituição. Roberto, Patrícia. A voz da Bethany se transformou instantaneamente, mel quente substituindo o aço frio. Ela se levantou de um pulo, abraçando os dois. Vocês conseguiram chegar. Eu estava tão preocupada com o trânsito. Não perderíamos por nada, disse Roberto, se acomodando na cadeira que deveria ser minha. Scooter tem falado desse lugar há semanas. Bethany pegou a elegante sacola de presente, seu rosto brilhando com excitação genuína. Tenho algo especial para vocês dois. Ela tirou um envelope, mãos quase tremendo. Um cruzeiro para o Caribe, 2 semanas, tudo incluído. Patrícia ofegou. Bethany, isso vale 15 mil reais de cruzeiro. Apenas o melhor para meus sogros favoritos. Bethany sorriu, observando os rostos deles se iluminarem com surpresa e gratidão. Roberto pareceu confuso. Isso é incrivelmente generoso, Bethany. O que você deu para o seu próprio pai? Senti os olhos dele se virarem para mim, parado ali na minha camisa cuidadosamente passada, mãos vazias, exceto pela pequena moldura de foto, queimando um buraco no meu bolso. Determinação, eu disse. Então saí. Não peguei o carro. Não podia. Minhas mãos tremiam demais para segurar o volante e, além disso, precisava do ar noturno para clarear a cabeça. As ruas de Belo Horizonte se estendiam diante de mim como um mapa de memórias,
cada esquina guardando pedaços da filha que eu achava que conhecia. O playground da escola primária estava vazio sob as luzes de rua, balanços de metal balançando na brisa da noite. Parei na cerca, lembrando como ensinei Bethany a impulsionar as pernas, a se inclinar para trás e sentir o vento nos cabelos. Ela tinha 6, talvez 7 anos, gritando de alegria toda vez que subia mais alto. Me empurre até a lua, papai. Me empurre até a lua. Eu trabalhei em turnos duplos naquele verão, voltando para casa coberto de poeira elétrica e cortes de fios, mas sempre tinha energia para o playground. Margaret embalava sanduíches e fazíamos um piquenique em família, estendendo um velho cobertor sob o carvalho, 2 quarteirões abaixo da sorveteria, onde celebrávamos todo o boletim, toda a pequena vitória. Bethany tinha seu sabor favorito, morango com granulado colorido, e sempre pedia com a mesma expressão séria, como se estivesse conduzindo um negócio importante. Um sorvete de morango com granulado colorido, por favor, e certifique-se de colocar granulado extra por cima. Os anos da adolescência voltaram como uma enchente enquanto eu passava pelo centro comunitário, aulas de dança toda terça e quinta. 60 hares por mês que eu não tinha, mas juntei mesmo assim. Bethany em seu colã preto e meia calça rosa, cabelo preso em um coque perfeito, praticando piruetas até os pés sangrarem. Eu peguei um segundo emprego naqueles anos, trabalho elétrico de fim de semana para o hospital, só para acompanhar os custos. Aulas de dança, aparelho ortodôntico, cursos preparatórios para a faculdade. Margaret me mostrava os extratos bancários, linhas de preocupação vincando sua testa. João, não podemos continuar assim. Vamos nos virar, eu dizia, porque é isso que os pais fazem. Ela é nosso investimento no futuro. A carta de aceitação da Universidade Federal de Minas Gerais chegou em uma terça-feira. Eu estava religando a casa dos Johnsons quando Margaret ligou, chorando de alegria. Celebramos com champanhe barato e sonhos caros, já planejando como pagar 4 anos de educação, segunda hipoteca na casa, vendendo o anel de casamento da Margaret para cobrir o primeiro semestre. Trabalhando no Natal por horas extras, mas todo domingo, Bethany ligava, contando sobre suas aulas, seus amigos, seus planos. Pai, estou aprendendo tanto, vou ser bem-sucedida como você queria. Na noite do diagnóstico da Margaret, Bethany dirigiu 4 horas de contagem, ainda com roupas de trabalho, segurando uma sacola com os biscoitos favoritos da Margaret da padaria, perto do campus. Ela segurou a mão da mãe durante a quimioterapia, organizou horários de medicação, tirou folga do trabalho para consultas médicas. Vamos vencer isso, mãe. Somos mulheres fortes, lembra? Mas o câncer não se importa com força. 3 anos atrás, Margaret se foi em uma manhã de terça-feira. Bethany e eu de cada lado da cama do hospital. Minha filha organizou tudo. O funeral, as flores, a recepção na igreja. Ela parecia genuinamente destruída, chorando lágrimas reais enquanto baixávamos Margaret na terra. Pai, vamos superar isso juntos. Mamãe ia querer que ficássemos próximos. Isso durou cerca de 6 meses. As ligações ficaram mais curtas, as visitas menos frequentes. Depois vieram os pedidos financeiros. Pequenos no início, depois mais ousados. Um empréstimo para férias. Ajuda com o casamento. Sugestões de que eu reduzisse minha vida para caber no orçamento dela. Quando ela começou a revirar os olhos quando eu mencionava me sentir sozinho. Quando parou de perguntar sobre minha saúde, meus hobbies, minha vida além do que eu poderia fornecer para ela. Cheguei à minha varanda da frente, os degraus de madeira que Margaret e eu construímos juntos, rangendo sob meu peso. A casa parecia grande demais e vazia demais, como Bethany havia dito, mas também estava cheia de 40 anos de memórias, e eu estaria amaldiçoado se deixasse ela me transformar em uma conta bancária com pernas. Sentado naqueles degraus, ouvindo os sons noturnos de Belo Horizonte, senti algo mudar dentro de mim. A dor ainda estava lá, crua e sensível, mas por baixo havia algo mais duro, algo que me lembrava que eu era eletricista há 40 anos, que sabia consertar coisas quando elas quebravam.
e minha filha estava definitivamente quebrada. Mas talvez fosse hora de parar de facilitar para ela e começar a responsabilizá-la. Dormiria sobre isso, mas tinha a sensação de que amanhã seria diferente. Acordei com a voz da Margaret na cabeça. Algo que ela costumava dizer quando Bethany era pequena e tinha birras. Ações têm consequências, João. Se você não ensinar isso agora, alguém vai ensinar depois. A cozinha parecia quieta demais sem as notícias da manhã ligadas. Mas eu precisava de silêncio para pensar. Despejei café na caneca favorita da Margaret, a com rosas desbotadas, que Bethany deu a ela no Dia das Mães há 15 anos. E me sentei à mesa de carvalho onde compartilhamos milhares de refeições. Quando tudo mudou, eu precisava rastrear de volta como depurar um circuito defeituoso, encontrar a quebra na linha. A transformação começou há cerca de 18 meses, logo depois que ela começou a trabalhar na construtora Morgan. Antes disso, ela era contadora em uma pequena firma no centro, ganhando dinheiro decente, mas nada espetacular. Então, o pai do scooter ofereceu uma posição para ela e, de repente, ela ganhava o dobro do salário antigo. Foi quando veio o primeiro pedido, R$ 5.000 para uma viagem de trabalho para São Paulo. Ela chamou de empréstimo, prometeu pagar de volta em 3 meses. Eu transferi o dinheiro sem questionar, orgulhoso de que ela estivesse se saindo bem o suficiente para luxos. Ela nunca pagou de volta. Quando mencionei 6 meses depois, ela riu. Pai, aquilo não era um empréstimo, era família ajudando família. As despesas do casamento vieram em seguida. R$ 15.000 para a recepção, R$ 5.000 para a lua de mel, R$ 3.000 para o fotógrafo. Tudo enquanto planejava uma cerimônia elaborada no clube de campo, completa com esculturas de gelo e uma refeição de 7 pratos. Família apoia família, ela disse quando hesitei. Mamãe ia querer que você me ajudasse a ter o casamento perfeito. Usando a memória da Margaret como alavanca, isso deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta real. Depois vieram os comentários sobre a casa. Toda visita, ela fazia pequenas observações sobre quanto espaço eu estava desperdiçando, como os impostos sobre a propriedade estavam comendo minha aposentadoria, como eu seria muito mais feliz em um lugar menor. Pense em todo o dinheiro que você economizaria, pai. Você poderia viajar, curtir seus anos dourados, em vez de ficar preso a toda essa manutenção. Mas eu construí essa casa com minhas próprias mãos. Margaret escolheu cada cor de tinta, cada peça de mobília. Isso não era só propriedade. Era nossa vida juntos. O único lugar onde eu ainda podia sentir a presença dela. No último Natal, Bethany cancelou o jantar porque conflitava com a viagem de esqui da família do scooter para Campos do Jordão. Ela sugeriu que eu fizesse amigos da minha idade em vez de depender da família para entretenimento. Foi quando percebi que me tornei uma obrigação em vez de um pai. Um talão de cheques em vez de uma pessoa. Terminei meu café e peguei a agenda telefônica. O número da Emília Johnson ainda estava lá, o mesmo há 10 anos. Emília tinha sido a melhor amiga da Bethany desde a faculdade, sua madrinha de casamento, praticamente uma segunda filha para Margaret e mim, até 18 meses atrás, quando ela desapareceu repentinamente da vida da Bethany. Sem explicação, sem adeus, só sumiu. Meu dedo pairou sobre os números. Se alguém soubesse o que realmente mudou minha filha, seria Emília. Ela atendeu no 3º toque. Alô, Emília. É João Collins, pai da Bethany. Longa pausa. Oi, Sr. Collins. Está tudo bem? Eu gostaria de te perguntar isso. Podemos nos encontrar? Preciso entender o que aconteceu entre você e Bethany. Outra pausa, mais longa dessa vez. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Por favor, estou tentando entender quem minha filha se tornou e acho que você pode ter respostas. Eu podia ouvir sua respiração lutando com algo. Finalmente, Parque da cidade, em 2 horas. Estarei no banco perto do rio. Obrigado, Emília. Sr. Collins, tome cuidado. Bethany não é a pessoa que você pensa que é. A linha ficou muda. Olhei para o telefone, meus instintos de eletricista me dizendo que eu tinha acabado de encontrar a quebra no circuito. Em 2 horas,
Eu saberia exatamente o que havia curto-circuitado a fiação moral da minha filha, e então saberia como consertar. O parque da cidade se estendia ao longo do rio Arrudas como uma fita verde, carvalhos sussurrando na brisa da tarde. Cheguei 20 minutos antes, precisando de tempo para acalmar os nervos antes de enfrentar o que Emília tinha para me contar. Ela apareceu exatamente às 2 horas, carregando um copo de café do café diário e caminhando com passos cuidadosos de alguém que preferiria estar em qualquer outro lugar. Aos 30 anos, Emília tinha o tipo de beleza quieta que vem de ser genuinamente gentil, algo que eu sempre apreciei na escolha de amigos da Bethany, Sr. Collins. Ela se sentou ao meu lado, deixando um espaço cuidadoso entre nós. Não tinha certeza se você viria de verdade. Não tinha certeza se você me diria a verdade se eu viesse. Isso me rendeu um sorriso triste. Você sempre foi direto. Eu gostava disso em você e na Sra. Collins. Ficamos em silêncio por um momento, observando um par de patos remando ao longo da margem do rio. Emília apertava seu copo de café como uma tábua de salvação, vapor subindo no ar fresco. O que aconteceu entre você e Bethany? Eu perguntei. Ela mudou. A voz da Emília era pouco mais que um sussurro. Depois que começou a trabalhar para o Sr. Morgan, ela se tornou alguém que eu não reconhecia. Mudou como? Emília olhou para a água, lutando com algo. Ela começou a fazer coisas ilegais. No trabalho. Meu peito apertou. Que tipo de coisas? Eu não deveria estar te contando isso. Ela me olhou com medo genuíno nos olhos. Se Bethany descobrir, ela não vai saber por mim. Te dou minha palavra. Emília respirou tremendo. Ela tem roubado da construtora Morgan, desviando dinheiro através de faturas falsas. As palavras me atingiram como um soco físico. O quê? Ela cria faturas para suprimentos que nunca foram pedidos, materiais que nunca foram entregues. Depois embolsa a diferença. Eu vi os documentos quando visitei o escritório dela no ano passado. Tentei processar isso. Minha filha, a contadora, era uma ladra. Quanto? Milhares. Talvez dezenas de milhares. Ela tem feito isso há mais de um ano. Como você sabe de tudo isso? As mãos da Emília tremiam enquanto colocava o café de lado. Vi as faturas falsas na mesa dela. Quando perguntei, ela riu. Disse que era só contabilidade criativa. Mas eu sabia o que estava vendo, Sr. Collins. Sou contadora há 8 anos. Você a confrontou? Tentei. Disse que ela precisava parar, que ia ser pega. Foi quando ela me mostrou quem realmente era. A voz da Emília endureceu. Ela ameaçou arruinar minha reputação. Disse que contaria a todos que eu era a ladra. Ela tinha tudo planejado. Como me faria de bode expiatório se alguém ficasse suspeito. As peças estavam se encaixando. Os presentes caros. O estilo de vida luxuoso. A necessidade constante de mais dinheiro de mim. Bethany não tinha sido bem-sucedida no trabalho. Ela estava suplementando sua renda com roubo. A viagem para São Paulo, eu disse. As despesas do casamento, dinheiro roubado, tudo isso. Emília limpou os olhos. Tentei continuar amiga dela. Esperava que ela voltasse ao juízo, mas ela só piorou. Mais ousada. Começou a comprar presentes caros para a família do Scooter, tentando comprar o amor deles com dinheiro roubado. Por que você não a denunciou? Porque eu estava com medo. A voz da Emília falhou. Bethany pode ser vingativa, Sr. Collins. Ela sabe coisas sobre as pessoas, acompanha fraquezas. Ela me disse exatamente como destruiria minha carreira, minha reputação, e eu acreditei nela. Pensei na mulher que me dispensou no restaurante, que sugeriu que eu pertencia a um asilo. Aquela mulher era capaz de qualquer coisa. Sinto muito, Emília continuou. Eu deveria ter sido mais corajosa. Deveria ter te protegido dela. Você estava se protegendo. Isso é humano. Mas ela tem usado você, Sr. Collins. Todos aqueles empréstimos, todos aqueles pedidos de dinheiro. Ela tem vivido da sua aposentadoria enquanto rouba do empregador. Ela não precisa da sua ajuda. Ela só quer. Levantei-me, precisando me mover. A raiva estava crescendo dentro de mim, mas era uma raiva fria agora. Calculadora. Emília, preciso que você me prometa algo. O quê? Se alguém perguntar, nós nunca tivemos essa conversa. Não quero que Bethany se vingue em você.
O que você vai fazer? Olhei para o rio, observando-o fluir constante e paciente em direção ao seu destino. Vou ensinar a minha filha sobre consequências. Emília se levantou também, estudando meu rosto. Sr. Collins, tome cuidado. Bethany não é só gananciosa. Ela é inteligente e perigosa quando se sente ameaçada. Eu também sou. Nós nos apertamos as mãos e eu a observei se afastar, ombros curvados, como se carregasse o peso do mundo. Depois entrei no meu carro e dirigi para casa, minha mente já trabalhando nas possibilidades. Agora eu tinha munição real. A questão era como usá-la da forma mais eficaz. Bethany queria jogar jogos com lealdade familiar. Queria me tratar como um caixa eletrônico ambulante. Tudo bem. Vamos ver como ela lidava quando o dinheiro parasse de fluir e as consequências começassem. Era hora de lembrar a minha filha que ações têm consequências e eu estava prestes a me tornar as dela. De volta ao meu escritório em casa, sentei-me na mesa de madeira que Margaret resgatou de uma venda de garagem há 20 anos. A tela rachada do laptop captava a luz da lâmpada, me lembrando que algumas coisas funcionam bem mesmo quando parecem quebradas. Eu precisava ser inteligente sobre isso, metódico, como depurar um sistema elétrico complexo, encontrar o fio certo, fazer a conexão certa, testar o circuito. Primeiro, pesquisa. Passei 1 hora aprendendo sobre contas de e-mail anônimas, servidores proxy, pegadas digitais. A internet tinha muitos conselhos para pessoas que precisavam desaparecer eletronicamente, pelo menos temporariamente. Às 9 da manhã seguinte, dirigi até a Biblioteca Pública de Belo Horizonte. A sala de computadores estava quase vazia, exceto por 2 estudantes universitários digitando trabalhos e uma senhora idosa lendo notícias online. Perfeito. Escolhi um terminal no canto, criei uma conta no Gmail sob o nome Cidadão Preocupado 2025 e abri uma nova mensagem para Roberto Morgan Sr. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Décadas de trabalho elétrico tornando-os mais firmes que meus nervos. Caro Sr. Morgan, tenho informações sobre irregularidades financeiras na sua empresa que requerem atenção imediata. Escrevi com cuidado, como rascunhar um diagrama de circuito. Preciso, factual, impossível de interpretar errado. Os detalhes da Emília preencheram o e-mail. Datas específicas de outubro passado. Técnicas de manipulação de faturas. Quantias estimadas roubadas. Mencionei as compras caras, os ingressos para o cruzeiro, as bolsas de grife que vi Bethany carregando, o aluguel de carro de luxo que ela de alguma forma conseguia pagar com salário de contadora. O detalhe mais danoso veio por último. Esses fundos roubados foram usados para comprar presentes caros para sua família, tornando vocês receptores involuntários de roubo da empresa. Sua reputação comercial poderia ser severamente danificada se essa fraude continuar. Reli a mensagem 3 vezes, verificando qualquer coisa que pudesse rastrear de volta para mim. Soava como um funcionário preocupado, alguém com conhecimento interno, mas sem vingança pessoal. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. Uma vez que eu clicasse nisso, não haveria volta. O mundo da Bethany começaria a desabar, e ela saberia que alguém estava revidando. Às 23h47, cliquei em enviar. Dirigi para casa e servi 3 dedos de uísque da garrafa de aniversário da Margaret, a que estávamos guardando para algo especial. Isso parecia especial o suficiente. A resposta veio às 6h23 da manhã, me acordando de um sono inquieto, meu telefone vibrando com uma notificação de e-mail. Isso é impossível, mas investigarei imediatamente. Obrigado por chamar minha atenção. R. Morgan. Sorri para minha xícara de café. As rodas agora estavam em movimento. O grito do telefone cortou o silêncio pacífico da manhã de sexta-feira como um alarme de incêndio. Eu conhecia aquele toque, urgente, exigente, projetado para me fazer pular. O tom especial da Bethany. Foi você quem fez isso? Você arruinou tudo. Sua voz era tão alta que tive que afastar o telefone da orelha. Fúria aguda misturada com algo mais. Pânico. Bethany, do que você está falando? O que aconteceu?
Não se faça de inocente. Ela estava chorando e gritando ao mesmo tempo, palavras saindo em uma torrente sem fôlego. Eu sei que foi você. Só você seria vingativo o suficiente para destruir sua própria filha. Querida, eu não entendo. Fui demitida ontem. Demitida? Sr. Morgan me chamou no escritório com algum e-mail anônimo sobre... Sua voz se quebrou em soluços. Esperei, deixando o silêncio se estender. Quando ela falou novamente, a raiva havia retornado. Ele tinha extratos bancários, pai. Registros de transações. Ele sabia sobre faturas. Ele sabia de tudo. Sua respiração era irregular. Alguém tem me vigiado, seguindo meu trabalho, documentando cada... Por que alguém pensaria que você está roubando? Isso é uma acusação séria. Porque eu estava roubando. A admissão explodiu dela. Eu estava pegando dinheiro da empresa, tá bom? Você está feliz agora? Eu criava faturas falsas e ficava com os pagamentos. Mesmo esperando essa confissão, ouvi-la ainda parecia um soco no peito. Minha filha era uma ladra, não só gananciosa ou mimada, uma criminosa real. Bethany, Porque eu precisava do dinheiro. Você acha que o salário do scooter cobre nosso estilo de vida? Você acha que seus cheques patéticos todo mês eram suficientes? Sua voz virou venenosa. Eu precisava de dinheiro real para coisas reais. O cruzeiro, o carro, os presentes para pessoas que realmente importam. Mas roubar da empresa do seu sogro era dinheiro fácil. Ele nunca checava os livros, nunca questionava nada. Até que alguém decidiu arruinar minha vida. Eu podia imaginá-la, andando de um lado para o outro, gesticulando selvagemente como fazia nas birras da adolescência. Algumas coisas nunca mudam. Eles me escoltaram para fora como uma criminosa. Ela continuou, voz falhando novamente. Todo mundo olhando. Enquanto eu embalava minha mesa em uma caixa de papelão, segurança andando atrás de mim como se eu pudesse roubar um grampeador no caminho. O que o scooter disse? Nada. Ele não disse nada na viagem inteira para casa. Só ficou sentado como uma estátua enquanto sua esposa era humilhada na empresa da família dele. Sua raiva encontrou um novo alvo. 30 minutos de silêncio mortal. Depois ele se trancou no escritório e nem olha para mim. Talvez ele esteja só processando. Eu sei que foi você. Sua voz caiu para um sussurro mortal. Você descobriu de alguma forma e decidiu se vingar pela outra noite. Bem, parabéns, papai. Você venceu. Eu nunca machucaria minha filha. Mentiroso. A palavra saiu como um sibilo. Mas se você acha que isso acabou, está errado. Vou tornar sua vida miserável. Vou contar a todos que tipo de homem você realmente é. Quando eu terminar, você vai se arrepender de ter nascido. A linha ficou muda. Coloquei o telefone com cuidado, removi a máscara de dor confusa que estava usando e me permiti um pequeno sorriso. Fase 1 completa agora. Só tinha que esperar pelo contragolpe dela. Não precisei esperar muito. Mais tarde, naquela tarde, decidi celebrar com um churrasco no quintal. Nada chique, só hambúrgueres na churrasqueira e alguns vizinhos para apreciar a noite. Comecei com o Guilherme Thompson ao lado, um professor aposentado que se tornou um bom amigo desde a morte da Margaret. Ei, Guilherme, ocupado hoje à noite? Pensei em acender a churrasqueira, talvez dividir uma cerveja. Silêncio se estendeu pela linha. Talvez não hoje, João. Estou ocupado. Estranho. Guilherme geralmente pulava em qualquer desculpa para evitar a comida da esposa. Tentei Sarah Chen do outro lado da rua. Mesma resposta desconfortável. Os Andersons, 2 casas abaixo, deram uma desculpa estranha sobre visitar netos. Algo estava errado. Caminhei até a casa do Guilherme. O encontrei regando o jardim da frente com intensidade incomum. Quando me viu vindo, seus ombros tensos. Guilherme, tudo bem? Você pareceu estranho no telefone. Ele não encontrou meus olhos. João, tem algumas coisas circulando sobre você online. Provavelmente nada, mas que tipo de coisas? Guilherme olhou ao redor nervosamente, depois me gesticulou para segui-lo para dentro. Sua esposa, Helena, estava visitando a irmã, nos deixando sozinhos na sala bagunçada.
Alguém tem postado sobre você no Facebook e no grupo de vizinhos. Coisas ruins. Ele pegou o telefone, rolou por várias telas. Olha isso. Os posts eram de uma conta chamada Vizinho Preocupado MG. Obviamente falsa, mas projetada para parecer local. Meu estômago despencou enquanto lia as acusações. Alerta sobre homem perigoso na Rua dos Pinheiros. Histórico de comportamento agressivo com mulheres. Ameaçou a própria esposa antes de ela morrer. Várias mulheres relatam comentários inapropriados e comportamento de perseguição em supermercados. Deve dinheiro para metade da vizinhança. Comportamento preocupante ao redor de jovens observado. Cada mentira era cuidadosamente elaborada para destruir minha reputação sem ser específica o suficiente para verificar. Assassinato de caráter clássico. Eu não acreditei, Guilherme disse rapidamente, mas outros estão falando. A senhora Patterson printou tudo antes do post ser deletado essa manhã. Meu telefone tinha ficado quieto o dia todo. Sem retornos de chamadas porque as pessoas achavam que eu era perigoso, sem convidados para o churrasco, porque minha própria filha me pintou como um predador. Guilherme, venha ver meu computador. Me deixe te mostrar algo. 20 minutos depois, Guilherme estava convencido. Reunimos Sarah Chain, os Andersons e a senhora Patterson na minha sala. Mostrei a eles minha ficha limpa, referências de caráter da igreja, décadas de envolvimento comunitário. Expliquei com cuidado, minha filha está brava com finanças familiares. Isso é a retaliação dela. A senhora Patterson, 73 anos e afiada como uma faca, bufou com desgosto. Essa menina sempre foi mimada. Lembro das festas dela na adolescência. Barulho, bagunça, sem respeito pelos vizinhos. Os posts sumiram agora, Sarah notou estudando o telefone. Deletou a conta completamente. Porque ela sabia que eram mentiras, eu disse. Mas o dano deveria ser feito. Guilherme balançou a cabeça. Deveríamos ter sabido melhor. Te conhecido melhor. Os Andersons, casados há 40 anos, trocaram olhares. Às vezes a família te machuca pior que estranhos, disse a senhora Anderson, baixinho. Já vimos isso antes. Ao entardecer, estávamos todos no meu quintal com a churrasqueira Weber acesa, vizinhos trazendo acompanhamentos como planejado originalmente. A contraofensiva funcionou, mas eu entendia agora que Bethany estava disposta a me destruir completamente. Ela tinha tornado isso pessoal de uma forma totalmente nova. A salada de batata da Sarah chegou na velha tigela de servir da Margaret, a cerâmica azul com flores pintadas à mão que eu emprestei meses atrás e esqueci. De alguma forma vê-la novamente, cercada por vizinhos que escolheram acreditar em mim em vez de veneno online anônimo, fazia tudo parecer mais como família do que a família em si havia sido em anos. Guilherme rolou seu cooler de cerveja, gelo tilintando contra garrafas. Coisa premium hoje, João. Acho que você mereceu. A senhora Patterson apertava uma pasta de arquivos como evidência em um julgamento. Imprimi tudo antes dela deletar. Toda mentira, toda acusação falsa, só por precaução se ela tentar de novo. Os Andersons trouxeram pão de milho embrulhado em pano xadrez, ainda quente do forno. Gestos simples, mas significavam mais que os presentes de cruzeiro de 15 mil reais da Bethany jamais tiveram. Virei hambúrgueres na velha churrasqueira Weber, ouvindo o chiado familiar que me lembrava de inúmeras noites de verão com Margaret. As velas de citronela piscavam no crepúsculo que se aproximava, mantendo os mosquitos afastados enquanto a conversa fluía ao redor da mesa de piquenique. Às vezes você tem que se proteger da própria família, disse Guilherme, abrindo sua segunda cerveja. Aprendi isso do jeito difícil com meu irmão. Bebeu através de todo o relacionamento, todo o emprego, toda a chance que dei a ele. Sarah assentiu. Meu irmão era o mesmo com dinheiro. Sempre precisava de um empréstimo. Sempre tinha uma emergência. Demorei anos para perceber que eu estava facilitando, não ajudando. A senhora Anderson, que criou 4 filhos e enterrou um, falou com autoridade quieta. Amor significa estabelecer limites. Se você não ensinar consequências, a vida as ensinará de forma mais dura. A conversa parecia uma sessão de terapia de vizinhança.
Todo mundo compartilhando histórias de manipulação familiar, abuso financeiro, chantagem emocional. Eu não estava sozinho nessa luta. Tenho pago a hipoteca dela há 3 anos. Admiti, as palavras saindo mais fáceis do que esperado. R$ 2.847,50 todo mês, disse que era ajuda temporária até ela se estabelecer. O silêncio que seguiu foi revelador. Jesus, João, murmurou Guilherme. Isso é mais que minha pensão. A voz da Sra. Patterson afiou. Se ela pode pagar cruzeiros de luxo, pode pagar suas próprias contas. Você tem sido generoso demais, disse Sarah gentilmente, mas generosidade sem limites se torna exploração. O sol desapareceu atrás das montanhas, nos deixando no brilho quente das luzes de corda que pendurei para a última festa de aniversário da Margaret. Os rostos dos meus vizinhos pareciam sérios, preocupados, solidários. Talvez seja a hora dela aprender responsabilidade financeira, sugeriu Guilherme. Eu estava pensando a mesma coisa há dias, mas ouvir de pessoas que se importavam comigo fazia a decisão parecer menos como vingança e mais como necessidade. Às vezes, amor significa dizer não. Às vezes, significa deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas escolhas. Enquanto os vizinhos embalavam sobras e diziam boa noite, prometendo monitorar as redes sociais por novos ataques, senti algo que não experimentava há meses: apoio genuíno. Essas pessoas me apoiavam, não porque me deviam dinheiro ou precisavam de algo de mim, mas porque conheciam meu caráter. Depois de limpar, sentei-me à mesa da cozinha com o talão de cheques aberto, olhando para o pagamento automático agendado para segunda-feira, para a empresa de hipoteca da Bethany. 18 meses de pagamentos adiantados, totalizando mais de $50.000 que ela nunca pediu, nunca agradeceu, simplesmente esperava como uma mesada mensal. Se Bethany queria jogar duro, ela estava prestes a aprender quem a ensinou a arremessar. Segunda-feira de manhã, eu tinha uma ligação para fazer. Às 6 da manhã, sentei-me à mesa da cozinha com o talão de cheques aberto, rodando os números uma última vez. 51.255. Isso é o que paguei adiantado na hipoteca da Bethany. 18 meses de pagamentos a 2.047,50 cada. Dinheiro que poderia ser minha segurança, meu fundo de emergência, minha liberdade. Em vez disso, se tornou expectativa dela. Cheguei ao Banco Nacional primeiro 15 minutos antes da abertura, sentado no meu carro e observando os funcionários destrancando portas, acendendo luzes, se preparando para outro dia de transações financeiras. O estacionamento parecia como um campo de batalha, onde eu estava prestes a disparar o tiro ouvido ao redor do mundo da minha filha. Jéssica Martins, a oficial de empréstimos que cuidava da minha conta há 5 anos, me reconheceu imediatamente quando entrei pelas portas de vidro. Sr. Collins, pontual como sempre, aqui para o seu depósito regular. Na verdade, Jéssica, preciso parar os pagamentos automáticos na hipoteca Collins Morgan. Seus dedos pausaram sobre o teclado. Parar os pagamentos? Sr. Collins, isso colocará a conta em inadimplência imediata. Eu entendo as consequências. A preocupação profissional da Jéssica ativou. Ela puxou a conta e estudou a tela com alarme crescente. Vocês estão em dia há 3 anos, pagaram 18 meses adiantados. Vocês estão enfrentando dificuldades financeiras? Não, estou enfrentando clareza. A papelada levou 20 minutos. Jéssica me avisou 3 vezes separadas sobre prazos de execução, danos ao crédito, consequências legais potenciais. Cada aviso parecia permissão para prosseguir. Sr. Collins, isso poderia afetar o crédito da sua filha permanentemente. Você tem absoluta certeza? Pensei nos ingressos para o cruzeiro, nas bolsas de grife, na humilhação pública no Montana Grill. Minha filha fez sua escolha. Agora estou fazendo a minha. Caminhando para o carro, me senti mais leve do que em anos. Não vingativo. Libertado. A viagem para casa passou em silêncio contemplativo. Rádio desligado, janelas abertas, ar de Minas Gerais enchendo meus pulmões como liberdade em si. De volta à garagem, sentei-me por 10 minutos antes de entrar.
Em 90 dias, Bethany receberia seu primeiro aviso de execução. Tempo de sobra para encontrar soluções se escolhesse responsabilidade em vez de direito. Ela tinha 15 mil em dinheiro de cruzeiro. Podia usar isso para pagamentos de hipoteca. Naquela noite, desliguei o telefone e fiz o jantar sem ansiedade pela primeira vez em meses. O que quer que viesse em seguida, eu estava pronto. 3 meses passaram como uma estação mudando em Minas Gerais, devagar no início, depois de uma vez. O frio amargo de janeiro deu lugar ao calor tímido de março, e descobri como a paz se sente. Minha nova rotina começava com caminhadas matinais pela vizinhança, às vezes pegando emprestado Rex, o Golden Retriever do Guilherme Thompson, para a companhia. Entrei no clube do livro da biblioteca, ajudei Sarah Chen a resolver problemas no computador e tinha café semanal com a senhora Patterson, que me atualizava sobre fofocas da vizinhança com a eficiência de um jornal de pequena cidade. Consertei os degraus rangentes da varanda que irritavam Margaret há anos, pintei a cozinha de um amarelo alegre que ela sempre quis e limpei a garagem até poder estacionar o carro dentro. Projetos simples, mas cada um parecia reclamar pedaços da minha vida que haviam sido reféns de drama familiar. Em 15 de abril, me encontrei ajoelhado no jardim da Margaret, plantando tomates no solo rico que ela cultivou por anos. O telefone começou a tocar às 14h17. Eu podia ouvi-lo pela janela aberta da cozinha, mas fiquei focado nas mudas. Outro toque, depois outro. No quarto toque, a curiosidade venceu. Limpei a terra das mãos com uma toalha velha e entrei, checando o identificador de chamadas. Bethany. Deixei tocar mais 2 vezes antes de atender. Alô? Pai? Sua voz soava diferente. Menor. Quebrada. Eu não entendo o que aconteceu. O banco enviou um aviso. Que tipo de aviso? Aviso de execução. As palavras saíram engasgadas com lágrimas. Diz que os pagamentos pararam em janeiro, mas você tem pago. Você sempre paga. Sentei-me à mesa da cozinha, ainda segurando a toalha. Vocês têm feito os pagamentos vocês mesmos? Não, eu achava que você estava cuidando. Você sempre cuida. Sua respiração era trêmula, em pânico. Eles dizem que estamos 8.500 ares atrasados. Como isso é possível? O momento parecia suspenso, como ficar na beira de um penhasco antes de pular. Parei de fazer os pagamentos da sua hipoteca em janeiro. Silêncio. Silêncio atordoado completo. Depois você... O quê? Como você pôde fazer isso conosco? Decidi que você é velha o suficiente para lidar com suas próprias responsabilidades, mas não temos esse dinheiro. Sua voz subiu para a histeria. O prazo de execução é só 60 dias. Pai, eles vão tomar nossa casa. É o que acontece quando você não paga sua hipoteca. Isso é sobre o restaurante, não é? A acusação se infiltrou. Desespero. Você está me punindo por uma noite ruim. Olhei pela janela da cozinha para o jardim onde eu estava plantando pacificamente minutos antes. Não estou punindo ninguém, Bethany. Só não estou facilitando mais. A linha ficou quieta, exceto pela respiração irregular dela. Quando falou novamente, sua voz carregava uma nova compreensão de exatamente quanto problema ela estava. Pai. Sua voz mudou, adquirindo o tom doce como mel que eu lembrava das negociações da adolescência. Eu sei que não tenho sido a filha que você merece. Lá vamos nós. Recostei-me na cadeira, reconhecendo o movimento inicial de um jogo familiar. Eu estava tão estressada com problemas no trabalho aquela noite. Descontei em você injustamente. Nunca quis dizer aquelas coisas sobre o asilo. Você sabe disso, né? Mesmo o manual que ela usava aos 16 quando pega saindo escondida. Reconhecer o erro minimamente. Culpar circunstâncias externas. Prometer que não era real. Mamãe ia querer que resolvêssemos isso como família. O nome da Margaret acertou como um tapa. Mas eu esperava. Não traga sua mãe para isso. Mas ela ia. Ela sempre dizia que família fica unida em tempos difíceis. Ela ia querer que você me ajudasse a salvar nossa casa. Sua mãe também dizia que ações têm consequências. Pausa. Recálculo. Nova estratégia. Vou visitar toda semana. Vamos ter jantares de domingo de novo, como quando mamãe estava viva. Vou te pagar cada centavo com juros. Eu prometo.
Promessas de alguém que acabou de admitir desviar milhares de reais. Como você vai me pagar? Sem emprego. O pai do Scooter vai me recontratar quando isso passar. Aquelas acusações eram só rumores de um funcionário descontente. Ela ainda não conseguia admitir que o roubo era real, nem para si mesma. Não teremos para onde ir, pai. Você quer que seus netos fiquem sem teto? Você não tem filhos, Bethany. Estamos tentando. Queremos filhos, mas como podemos começar uma família sem casa? As mentiras estavam ficando mais desesperadas, mais elaboradas. Eu podia imaginá-la andando de um lado para o outro, gesticulando selvagemente. Cérebro girando por cenários cada vez mais improváveis. Se você não me ajudar, nunca mais vai me ver. É isso que você quer? Perder sua única filha para sempre? Não te vejo há 3 meses, de qualquer forma. Isso a parou no seco. Quando falou novamente, lágrimas reais substituíram as fabricadas. Vou vender os ingressos do cruzeiro. São 15 mil hares. Vou usar cada centavo para a hipoteca. Você deveria ter pensado nisso antes de reservar o cruzeiro. Por favor. A palavra saiu como um lamento. Estou implorando. Sou sua única filha. Levantei-me, caminhei até a janela da cozinha, olhei para o jardim onde estava trabalhando pacificamente antes. Essa ligação quebrou minha tarde. Minha filha morreu no dia em que escolheu dinheiro em vez de família. Pai, não, por favor, não. Desliguei. Imediatamente desconectei o telefone da parede. O silêncio que seguiu parecia uma bênção. Caminhando para o fogão, coloquei a chaleira para chá. Minhas mãos estavam firmes, minha consciência limpa. Depois de 40 anos de casamento e 32 anos de paternidade, finalmente aprendi a diferença entre amor e facilitação. 6 meses depois, no meu aniversário de 65 anos, sentei-me na varanda da frente com café da manhã e o jornal Minas Gerais. O ar de setembro carregava toques de outono, folhas começando sua transformação anual de verde para dourado. Uma pequena manchete na seção local chamou minha atenção. Pico de execuções afeta famílias locais. O artigo mencionava várias propriedades, incluindo a residência Collins Morgan, na Rua das Acácias, só uma linha em uma história de outra pessoa sobre dificuldades econômicas, mas confirmava o que a Simomera Patterson já me contara através de sua rede de vigilância de vizinhança. Bethany e Scooter se mudaram no final de agosto, carregando um U-Haul com os móveis que cabiam. Sem resgate dramático, sem intervenção familiar de última hora, sem aprovação de modificação de empréstimo. Só as consequências naturais das escolhas finalmente alcançando. Eles moravam em um pequeno apartamento do outro lado da cidade agora. Bethany trabalhava no varejo, no supermercado local. Scooter encontrou trabalho parcial em construção com uma equipe que não era do pai dele. Roberto Morgan Sr. manteve distância depois da investigação de desvio, confirmar cada detalhe no meu e-mail anônimo. Vida real, empregos reais, consequências reais. Minha própria vida continuou sua melhoria quieta. O Clube do Livro me apresentou a autores que nunca considerei. O grupo de jardinagem me ensinou técnicas que Margaret teria amado. Comecei a voluntariar no abrigo de animais, descobrindo que cães são excelentes ouvintes e nunca pedem dinheiro. Linda Moraes, uma viúva da igreja, se tornou companheira de café. Nada sério ainda, mas conversa agradável e interesses compartilhados em caminhadas e palavras cruzadas. Ela me fazia rir, e eu havia esquecido como isso era bom. Perdi 7 quilos, minha pressão sanguínea melhorou e dormia a noite toda sem ansiedade. Sonhos sobre finanças familiares. A conta poupança que sangrava dinheiro para o estilo de vida da Bethany estava crescendo de novo, fornecendo segurança real em vez de culpa falsa. Guilherme Thompson saiu de sua casa ao lado, caneca de café na mão. Bom dia, João. Feliz aniversário, velho. Obrigado, Guilherme. Difícil acreditar em 65. Você fez a coisa certa, sabe? Amor duro funciona. A senhora Patterson apareceu do outro lado da rua com característica diretividade. Essa menina precisava aprender que vida não é de graça. Você a salvou dela mesma, mesmo se ela for teimosa demais para ver ainda. Essa tarde,
Ensinaria habilidades elétricas básicas para adolescentes no centro comunitário. Garotos que queriam aprender ofícios, ganhar vidas honestas, construir algo com as mãos. Essa noite, vários vizinhos se juntariam a mim para o jantar de aniversário. Comida simples, compartilhada com pessoas que valorizavam minha companhia em vez do meu talão de cheques. Olhando para o jardim que Margaret começou e eu continuei, senti sua aprovação como o sol da manhã. Ela teria apoiado minha decisão, entendido a necessidade de deixar nossa filha enfrentar a realidade. O telefone tocou dentro, o fixo. Reconectei no mês passado quando as chamadas começaram a vir de fontes positivas. A biblioteca, coordenadores de voluntários, amigos fazendo planos. Não pulei para atender. Hoje em dia, o telefone trazia conexão em vez de crise e podia esperar até eu terminar de apreciar essa manhã perfeita de setembro. Alguns presentes levam tempo para desembrulhar, mas justiça sempre vale a espera. Ergui minha xícara de café em um brinde silencioso à memória da Margaret e à minha paz duramente conquistada. Depois de todos esses anos, finalmente aprendi que amor às vezes significa deixar as pessoas falharem, e esse era o maior presente que eu poderia dar à minha filha, mesmo se ela nunca entendesse. Se você gostou dessa história, por favor, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões dessa história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.